Trabalhei no turno da noite em um posto de gasolina porque estava apertado de dinheiro e precisava de um segundo emprego. Fiquei lá por alguns meses, e por volta do segundo ou terceiro mês, esse cara começou a aparecer regularmente tarde da noite, sempre por volta das 2 horas da manhã. Ele era alto, com cabelos longos e bagunçados. Sempre entrava, pegava uma cerveja grande e saía. Depois de um tempo, ele me perguntou meu nome. Eu disse, e ele ficou repetindo a Rob, eu gosto disso enquanto ria para si mesmo. Numa noite, ele estava claramente embriagado. Foi aí que fiquei curioso para saber se ele estava dirigindo embriagado todas as vezes que vinha ao posto. Eu observava enquanto ele saía e desaparecia da propriedade do posto, o que fazia sentido, já que ele nunca abastecia. Sempre comprava apenas bebidas alcoólicas. O vi quase todas as noites depois disso. Algumas vezes, ele parecia mais embriagado do que outras, e às vezes apenas encostava em uma prateleira por um tempo sem dizer nada. Ele sempre me cumprimentava com um oi, Rod sempre que entrava. Certa noite, estava apenas encostado, bebendo a cerveja que comprou, sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Finalmente, perguntei seu nome. Ele me olhou, pensou por cerca de 5 segundos e disse é Bob. Sempre achei que Bob é um nome falso comum quando alguém está mentindo sobre seu nome. Fiquei pensando se isso tinha a ver com o motivo pelo qual ele sempre comprava bebidas no posto. A primeira coisa que veio à mente dele foi Bob, porque rima com meu nome, mas eu aceitei. Eu disse, então, Bob, onde você trabalha? Ele riu tão alto que até me assustou. Ele disse que não trabalha, que o governo o prejudicou completamente em seu emprego. Senti que ele estava bêbado de novo. Ele me olhou com um olhar zangado, mas de forma interessante disse, eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo. Não entendi o que ele quis dizer, mas ele saiu da loja logo depois. Não o vi por um tempo, mais de uma semana, o que era muito para um cliente regular como ele. Bob sempre me passava uma vibe estranha, meio assustadora. Eu pensava que ele geralmente estava bêbado, mas algo claramente não estava certo em sua vida pessoal. Uma noite de tempestade, com menos clientes do que o habitual, provavelmente por causa da tempestade, ouvi o som da campainha da porta da frente quando alguém entrou. Juro que, antes de olhar, imaginei que fosse o Bob. E quando olhei, fiquei chocado ao vê-lo, mas era uma versão muito mais assustadora do Bob. Ele estava completamente encharcado, não usava uma capa de chuva nem segurava um guarda-chuva. Vestia apenas uma camiseta escura e jeans. Seu cabelo comprido estava molhado, e ele estava parado junto à porta olhando fixamente para a parede. Parecia zangado, mas sua mente estava em outro lugar, como se seus pensamentos estivessem correndo. A maneira como ele estava ali, parado, encarando nada, completamente molhado, estava me assustando. Eu disse, Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça nem se moveu, permaneceu imóvel e disse, eu fiz algo realmente, e perguntei, o que você fez? Ele me olhou e disse, preciso de um lugar para me esconder. Passou por mim no caixa em direção ao corredor do banheiro. Sumiu atrás da parede, ouvi uma porta se abrir e fechar. Estava realmente desconfortável com o Bob agora. Não gostava da presença dele na loja, e algo estava claramente errado naquela noite. Ele parecia um zumbi, e o comentário de que ele fez algo muito ruim foi incrivelmente assustador. Um tempo passou, e o Bob não saiu do banheiro. Achei que ele estava bêbado novamente, provavelmente desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, eu não queria me envolver. Então, a próxima coisa que lembro é que as luzes se apagaram, e a loja ficou completamente escura. Eu estava em um posto de gasolina totalmente escuro durante uma tempestade forte, com um homem embriagado e desequilibrado. Usei a lanterna do balcão para ir até a parte de trás da loja, onde ficava o estoque e o quadro de controle. A porta dos fundos ficava no mesmo corredor dos banheiros. Ao passar pelas portas dos banheiros, ambas estavam entreabertas, e o Bob não estava em nenhuma delas. Entrei pela porta dos fundos, planejando ir direto para o quadro de controle, mas parei quando ouvi um gotejamento leve e o rangido de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago. Eu disse, Bob, com uma voz fraca e assustada. Ouvi rangidos bem à minha esquerda. Quando apontei a lanterna para aquele canto, lá estava o Bob, com os olhos arregalados, avançando para mim e gritando, eu vou te matar. O empurrei enquanto ele arranhava minhas costas.
Corri de volta para a frente da loja, e ele não me seguiu. Peguei meu casaco de chuva e corri direto para o meu carro. Liguei para o 911 e fiquei na linha com a operadora. Não demorou muito para que alguns policiais chegassem e entrassem comigo. O Bob ainda estava se escondendo nos fundos, encolhido num canto como se fosse uma criatura enlouquecida, com as pupilas dilatadas. Só notei isso naquele momento. Ele estava sob efeito de alguma substância. Eles o levaram para a delegacia depois que contei que ele avançou em mim, ameaçou me matar e afirmou ter feito algo muito ruim antes. Descobri mais de um mês depois que o tal Bob na verdade se chamava Martin. Ele havia espancado brutalmente sua ex-mulher até a morte. Pode ter acontecido na mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Resumindo, depois dessa noite, eu nunca mais quis trabalhar no turno da noite ou ter qualquer emprego novamente. Músicas. Eu dirigi muito à noite na minha vida, não por trabalho ou algo assim, mas meu antigo grupo de amigos e eu sempre ficávamos até altas horas quando éramos adolescentes e no início dos 20 anos. Acho que você poderia dizer que éramos os fracassados. Achávamos legal ficar fora até as 5 horas todos os fins de semana, passando tempo em parques ou estacionamentos. Olhando agora, era uma perda de tempo estúpida, mas, basicamente, por essa razão, já dirigi bastante nas horas mortas da noite. Geralmente, é quando os bêbados e pessoas loucas estão nas estradas. Era uma noite de fim de semana, talvez se aproximando das 4 da manhã. Eu queria ir para casa. Levei um amigo para casa depois de passarmos a noite em um parque, e antes de dirigir para casa, precisei abastecer. Eu costumava gostar de abastecer à noite porque não havia outros carros atrapalhando. Cheguei a um dos meus postos de gasolina habituais, não muito longe da casa dos meus pais. Enquanto caminhava até o prédio para pagar, havia um cara baixo usando o capuz que passou por mim. Ele parou e me encarou enquanto eu passava. Eu disse, o que foi, enquanto continuava andando. Ele não disse nada, então eu continuei. Um típico drogado. Entrei no prédio para pagar ao atendente pelo meu abastecimento. Também comprei um bilhete de loteria enquanto estava lá. Saí e comecei a abastecer. Olhei ao redor e, como esperado, não havia ninguém por perto a essa hora. Quando terminei, entrei no carro e comecei a dirigir para casa. A meio caminho de casa, ouvi algo atrás de mim no carro. Olhei no espelho retrovisor e havia alguém no banco de trás me encarando. Soltei um grito tão alto que provavelmente quase colapsei meus pulmões. Pisei no freio e gritei para ele sair, era o cara do posto de gasolina. Abri as portas e comecei a gritar por ajuda, sabendo que pelo menos algumas pessoas sairiam de suas casas. Certamente, algumas luzes de alpendres acenderam, e vi algumas portas se abrindo. O cara saiu do meu carro e disse que poderia ter cortado minha garganta. Enquanto algumas pessoas saíam de suas casas, ele começou a correr rua abaixo. Eu não o persegui. Algumas pessoas vieram até mim e perguntaram se eu estava bem, e eu contei a elas sobre o estranho que estava no banco de trás. Nesse ponto, o cara já estava fora de vista, e eu não ia começar a dirigir atrás de um usuário de drogas. Agradeci às pessoas que saíram e continuei minha viagem para casa, garantindo que não o visse em nenhum lugar durante o resto da viagem. Foi a experiência mais assustadora da minha vida. Este evento ocorreu meados da década de 60 na região de Atlanta. Naquela época, eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Meu pai era professor em um subúrbio de Atlanta, a certa distância de nossa casa. Eu frequentava a mesma escola onde ele lecionava, então eu ia com ele todos os dias. No entanto, tínhamos que levantar muito cedo todas as manhãs e sair antes do sol nascer. Sempre parávamos várias manhãs por semana para abastecer gasolina em um posto independente. Éramos frequentemente o primeiro carro lá, pouco depois do posto abrir. Naquela época, tudo era atendimento completo, com um atendente que saía para encher o tanque, limpar os vidros, etc. Ele sempre carregava muitas notas no bolso e uma máquina no cinto para contar moedas. Atrás das bombas, havia banheiros pequenos. Eu costumava usar o banheiro nas manhãs em que parávamos lá, pois a viagem era bastante longa. Em uma manhã, chegamos antes do amanhecer e encontramos o posto completamente deserto, totalmente silencioso além dos sons do tráfego passando. Não havia sinal de atendente, nem na cabine, nem em nenhum outro lugar ao redor do posto. Meu pai buzinou uma vez e depois mais algumas vezes, mas não houve resposta. Discutimos sobre qual poderia ser o problema.
Meu pai sugeriu inicialmente que talvez o atendente estivesse no banheiro, mas quando ele ainda não apareceu, meu pai disse que talvez o atendente tivesse tido problemas com o carro e não conseguirá chegar ao trabalho a tempo. Continuamos esperando por vários minutos, nenhum outro carro chegou. Eu disse ao meu pai que precisava usar o banheiro e coloquei a mão na maçaneta da porta do carro para sair, mas ele me disse que não podíamos esperar mais e que eu poderia usar o banheiro no próximo posto em que chegássemos. Então, saímos, ainda nos perguntando o que havia acontecido. Um dia ou dois depois, meu pai estava lendo o jornal local quando ouvi um grito alto dele. Ele nos contou com entusiasmo sobre um pequeno artigo que dizia que o corpo de um frentista havia sido encontrado com múltiplos golpes no banheiro masculino do posto. Era o posto que sempre íamos. O artigo dizia que o motivo parecia ser roubo, pois todo o dinheiro, em notas e moedas, estava desaparecido. Naquela hora da manhã, a quantia total de dinheiro provavelmente não era muita. O artigo não dava nenhuma pista sobre a quantia roubada, mas, de qualquer forma, isso não impediu o assassino. Muitas vezes, me perguntei como eu teria sido afetado naquela idade se tivesse insistido em usar o banheiro naquele posto e tivesse aberto a porta para descobrir o corpo do frentista assassinado. Nunca mais voltamos a esse posto de gasolina. Isso aconteceu quando eu tinha 25 anos. Eu estava dirigindo do norte para o sul do Texas, e devido ao meu horário de trabalho, só podia fazer isso tarde da noite. Eu estava na rota 281 por grande parte da viagem, e nessas horas tardias, estava tranquilo. Estava dirigindo direto e precisava me manter acordado. Já estava meio cansado do trabalho, e pegar a estrada imediatamente depois foi brutal. Tive que fazer paradas em postos de gasolina aleatórios para tomar café e me manter acordado. Acho que foi minha terceira parada, e já começava a me sentir sonolento. Além disso, precisava abastecer o tanque. Parei no primeiro posto de gasolina que encontrei em estradas desertas. Não me lembro que tipo de posto era, talvez Sunoco ou Shell. Havia apenas um carro no estacionamento. Estacionei ao lado de uma das bombas e entrei na loja. Havia duas pessoas lá dentro, o caixa e um cara que percebi andando pelos corredores. Fui até a máquina de café e me servi. O cara que estava andando se aproximou de mim e disse, "Cuidado, está quente", e depois saiu. Foi uma tentativa ruim e desnecessária de iniciar uma conversa, mas eu não dei muita bola. Não respondi e levei o café para o caixa, onde paguei também pelo combustível. O cara veio atrás de mim enquanto eu estava pagando e disse, "Eu realmente gosto dessa blusa." Agradeci, alto o suficiente para que ele ouvisse. Ele continuou perguntando para onde eu estava indo tão tarde da noite. Nesse ponto, eu estava muito irritado e pedi firmemente para ele me deixar em paz. O caixa era um homem hispânico de uns 40 anos, e eu não tinha certeza de quanto inglês ele entendia, ou se estava percebendo a situação que estava acontecendo na frente dele. Mas ele também era pequeno e baixo, então era duvidoso que ele interviesse. O homem atrás de mim disse se acalme depois que pedi para ele me deixar em paz. Saí da loja sem dizer mais nada e fui para o meu carro. Ouvi a porta se abrir novamente alguns segundos depois de sair da loja. Agora, ao lado do meu carro, me preparando para abastecer o tanque, ouvi a gasolina começar a fluir para o meu carro. Ouvi os passos dele no concreto do outro lado das bombas, e então pararam. Parei de abastecer e olhei, percebendo que ele estava estranhamente parado no outro lado da bomba que eu estava usando. Literalmente, estava lá apenas me observando. Ele não estava abastecendo, nem havia carro ali. Comecei a considerar pegar meu spray de pimenta do console central. O cara perguntou, "Você está sozinha?" Quando ele perguntou isso, a gravidade da situação aumentou muito. Respondi, "Não, meu namorado está no carro." Abri a porta rapidamente e peguei o spray de pimenta do console central, segurando-o ao meu lado, fingindo ainda estar concentrado em abastecer o carro. O homem estava se movendo em volta da bomba de gasolina como se estivesse vindo para o meu lado. Ele disse, "Não vejo ninguém no carro." Tirei o spray de pimenta e apontei para o homem, e ele riu e recuou. Ele disse que estava apenas tentando puxar assunto, caminhando para trás com o olhar fixo em mim, enquanto eu quase terminava de abastecer. Então, senti ouvir um clangor. O combustível parou de fluir, meu tanque estava cheio. Eu tinha uns $6 em moedas que precisava buscar dentro da loja. O homem estava entre a loja e eu tinha que tomar uma decisão. Decidi pegar meu troco. Mantive o braço levantado apontando o spray de pimenta para ele, e ele continuou recuando, rindo.
Quando estava seguro, virei as costas para ele, entrei na loja e pedi ao caixa o troco. Disse ao caixa que aquele homem estava me deixando muito desconfortável, mas parecia que ele não entendia bem o que eu estava dizendo. Assim que peguei meu troco, olhei pela porta de vidro para o estacionamento antes de sair. Não vi aquele homem lá fora. Estava com medo de sair, pensando, e se ele estiver se escondendo em algum lugar? Saí na frente da loja, não saí daquela calçada, fiquei lá olhando ao redor. O homem tinha sumido de vista, o que significava que ele estava definitivamente se escondendo. Eventualmente, uma caminhonete entrou no estacionamento e parou ao lado de uma das bombas. O homem grande com barba saiu, e eu fui até ele pedir ajuda. Eu pedi a ele para verificar se havia um homem se escondendo atrás do meu carro. Ele ficou confuso, mas fez isso por mim. Ele foi para o outro lado do meu carro e gritou: "O que você está fazendo?" E lá se foi aquele homem assustador se apressando para longe de trás do meu carro. Ele começou a correr para a escuridão ao redor do posto de gasolina. Isso significou muito para mim, e ele disse com seu forte sotaque sulista para ter cuidado lá fora. Saí depressa daquele estacionamento e continuei minha viagem. Aquele homem assustador estava definitivamente esperando para agir assim que eu destravasse as portas do meu carro, e isso realmente me perturba.